Olá, meus amores, vamos dar continuidade aí. O artigo 134 do Código Penal, tá? A gente tá dando continuidade ao capítulo 3 da periquitação da vida e da saúde. A gente já viu o artigo 130, 131, 32 e 133. Agora a gente vai ver o 134. O artigo 134, ele trata da exposição ou abandono do recém-nascido. No último vídeo eu falei do abandono do incapaz no artigo 133. Agora a gente tá falando do abandono do recém-nascido. Exposição ou abandono do recém-nascido. O artigo 134 se trata de uma forma privilegiada do artigo 133. Privilegiada por quê? Porque a pena é um pouco menor e se trata do recém-nascido em uma situação especial, que seja para ocultar uma desonra própria. Olha só, o caput do artigo 134 fala assim: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Olha só, expor ou abandonar se entende como a mesma coisa, tá? Atualmente se entende como a mesma coisa. Por quê? Porque seria até injusto se fossem diferentes. Expor fosse diferente de abandonar. Porque o artigo 133, que é mais grave do que o artigo 134, só fala de abandono, não fala de exposição. Então seria injusto se exposição e abandono fossem entendidos como coisas diferentes. Então, não, são entendidos praticamente como a mesma coisa, só utilizado nomes diferentes mesmo. E aí, como eu disse, o artigo 134, ele fala para ocultar desonra própria. Essa desonra que ele trata é uma desonra sexual, tá? Ligada então ao âmbito sexual. E aí o que acontece? O artigo 134 se trata de um crime próprio. Por quê? Porque só pode ser praticado por alguém que queira resguardar a sua desonra própria. Como se trata de uma desonra sexual, só poderia ser cometido pela mãe ou pelo pai. Olha só, eu encontrei uma divergência doutrinária. Eu usei 2 livros, vou pegar aqui pra vocês, pra fazer esse vídeo. Eu usei esse daqui, esquematizado, do Kleber Masson, e esse outro aqui, o curso de Direito Penal, parte especial, do Rogério Greco. E o Rogério Greco, ele colocou como sujeito ativo desse crime somente a mãe. Ele disse que só a mãe poderia ser sujeito ativo, porque só a mãe teria o objetivo, o fim de resguardar, de proteger a sua honra. E aí ele falou que nem o marido da esposa infiel poderia ser sujeito ativo desse crime, porque a honra que estaria sendo guardada seria da mulher e não do marido infiel, do marido da esposa infiel. E realmente, só que eles esqueceram do pai da criança. Então, por exemplo, se eu tenho um amante e tenho um filho com esse amante e aí eu quero abandonar esse bebê para que ninguém fique sabendo que eu fui adúltera, a mesma coisa pode querer o meu amante. O meu amante pode querer, tipo, abandonar a criança para que ninguém saiba que ele foi adúltero. Então, tipo, eu faço o entendimento do Kleber Masson de que pode sim ser, não é só exclusivo da mãe, mas também pode ser o pai da criança, o pai do recém-nascido ali, tá bom? Então, olha só. O artigo 134, ele ainda tem... eu esqueci de falar do objetivo jurídico, objetivo material. O objetivo jurídico seria a vida e a saúde do recém-nascido. E o objeto material seria o recém-nascido atingido pela conduta criminosa. Lembrando que o recém-nascido uma definição médica seria aquela criança que nasceu com vida até o caimento a queda do cordão umbilical. Ele seria tido como recém-nascido. Então, se uma mãe abandonou a criança depois de 2 meses que ela nasceu, já não incide mais o artigo 134, aí vai lá para o artigo 133, abandono de incapaz, ok? Outra coisa, aqui, o Kleber Masson, ele fala do núcleo do tipo, ele fala que teria 2 núcleos, né? Que é expor e abandonar. Só que ele coloca a exposição como transferir o recém-nascido, tipo, tirar ele do berçário e levar ele para uma mata. E o abandonar seria, tipo, o recém-nascido já tá lá em casa e você vai embora da casa ou simplesmente sai do berçário e não volta mais. Só que assim, querendo ou não, as duas coisas juntas será a mesma coisa que abandonar. Tem o mesmo sentido de abandonar, o mesmo sentido que o abandonar tem lá no artigo 133. Então, como eu disse, no fim é a mesma coisa, tá bom?
É um crime de forma livre, tá? Porque não é uma forma vinculada. O artigo 74, o legislador não exige uma forma para sua efetivação, então ele pode ser feito de forma comissiva por meio de uma ação ou forma omissiva por meio de uma omissão também, sem problema nenhum. E é crime de perigo concreto, tá? Tem que ter uma prova do perigo no caso concreto ali. Tem que ter realmente causado um perigo. Se a mãe, por exemplo, pegou o bebê no berçário, embalou ele no cobertor e deixou na porta de um orfanato, e aí, segundos depois, a mulher dona do orfanato abre a porta, vê o bebê, pega o bebê e cuida dele, nesse caso não houve um perigo concreto. Então a mãe vai responder, pode vir a responder por tentativa de abandono do recém-nascido, de exposição ao abandono do recém-nascido, mas não vai responder pelo crime consumado porque não houve perigo concreto. Vamos lá. Temos aí duas qualificadoras do artigo 74, tá? Tem exposição ao abandono qualificado, parágrafo 1º, e exposição ao abandono qualificado no parágrafo 2º. O parágrafo 1º fala assim: se o fato resultar lesão corporal de natureza grave, novamente, natureza grave abrange grave e gravíssima, aí a pena vai ser de detenção de 1 a 3 anos, ok? E o parágrafo 2º fala se resulta a morte, pena detenção de 2 a 6 anos. E aí, lembrando que o caput do artigo 134 é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Já o parágrafo 1º e o parágrafo 2º é crime de médio potencial ofensivo. O parágrafo 2º é crime de médio potencial ofensivo, voltando. Caput do artigo 134, infração de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º, médio potencial ofensivo. Parágrafo 2º, elevado potencial ofensivo. Então, olha só. Caput do artigo 134 aplica a Lei de Juizados Criminais, Lei 9.099 de 1995, rito sumaríssimo e sursis processual 89, rito sumaríssimo, artigo 77 e seguintes. Agora, parágrafo 2º, médio potencial ofensivo, aplica o artigo 89 se preencher os requisitos objetivo, subjetivo, sursis processual da Lei 9.099 de 1995, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É um crime instantâneo de efeitos permanentes, tá? Instantâneo, consome ali um ato só, acabou. E efeitos permanentes foi enquanto o bebê estiver lá, né, sofrendo perigo lá, ele vai estar se prolongando no tempo. A ação é a ação penal pública incondicionada, tanto no caput quanto nos parágrafos 1º e 2º. E uma última observação para fechar aí é que as figuras qualificadoras do parágrafo 1º e 2º são qualificadas pelo resultado, são pré-dolosas, o que significa dizer que houve dolo no antecedente e culpa no precedente. Eu não queria lesão corporal, eu só queria criar o perigo, só queria abandonar. Eu não queria a morte, só queria abandonar. Se eu quisesse realmente a lesão corporal, se eu quisesse realmente a morte, aí eu não vou responder pelo 134, não vou responder pelo abandono, vou responder lá pelo homicídio, até às vezes até pelo infanticídio, se estiver presente estado puerperal, ou pelo lesão corporal grave ou gravíssima, beleza? Deixa eu ver aqui que eu acho que faltou falar uma coisa. Não, é só isso mesmo. Acho que eu queria falar alguma coisa aqui, mas enfim, é só isso mesmo. Então, lembrar que é pré-ter dolosa, você tem dolo no antecedente e culpa no precedente, beleza? Lembrei o que eu queria falar. É que se trata de um crime de perigo, tá? Então, o dolo é de perigo, o dolo não é de dano. Se houver dolo de dano, não vai responder pelo 134, beleza? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, os comentários estão aí pra isso, tá? Podem complementar alguma coisa, ou fazer ou questionar, né? Dúvidas, estarei aí respondendo assim que possível. Vou deixar as informações aqui no box também, aqui na descrição do vídeo. Meu e-mail, quem quiser entrar em contato, é sempre um prazer, tá? Então até o próximo vídeo. Um beijo!